Bem, voltamos então a falar da fase declaratória na desapropriação. No que diz respeito à fase declaratória, nós já vimos que ela pode ser uma declaração de utilidade pública, uma declaração de interesse social, são atos administrativos que podem ser fundados nos casos de utilidade pública, previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, ou no artigo 2º da Lei 4.132 de 1962. Também já vimos que essa declaração de utilidade pública ou de interesse social pode ser baixada ou pelo Poder Executivo, na pessoa do seu chefe, Presidente da República, governadores e prefeitos, e na forma de decreto, ou pode ser baixada pelo Legislativo, na forma de lei, uma lei meramente formal, já que é um ato administrativo que tem esta forma. Mas vamos avançar na análise da competência. Já sabemos que dois poderes podem fazê-lo, executivo e legislativo, mas de que entes da federação? Quem pode baixar a declaração de utilidade pública ou de interesse social? Bem, se nós voltarmos para o módulo em que nós falamos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, nós lembraremos que essa desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social pode ser firmada por quaisquer dos entes da federação. É por isso, então, que nós podemos, com base no artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 1941, dizer que quaisquer dos entes da federação podem baixar declarações de utilidade pública ou de interesse social. União pode? Pode. Estado pode? Também. Distrito Federal pode? Pode. Município pode? Pode. Todos os entes da federação podem baixar declarações de utilidade pública ou de interesse social. Vejam, o artigo 2º do Decreto-Lei 3365 confirma isso dizendo: mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Claro que esse artigo 2º se aplica também às declarações de interesse social reguladas pela Lei 4.132, uma vez que, como eu já disse, esta lei diz que nos casos omissos nela, e isto está omisso, deve ser regido pelo 3365 de 41. Então, portanto, todos os entes da federação podem baixar declarações de utilidade pública ou de interesse social. Isso pode ser feito, também como já vimos, pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. Observação importante. Às vezes acontecem de leis especiais darem também este poder para baixar declarações de utilidade pública ou de interesse social para certas autarquias. Às vezes, há autarquias que recebem este poder. No passado, por exemplo, o antigo DNER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, tinha esta prerrogativa dada por lei. Agora, se vocês observarem o que diz uma outra lei, a Lei 9.074 de 95, Lei 9074 de 95, no seu artigo 10, com a redação dada pela Lei 9648 de 98, a ANEEL, uma agência reguladora, a ANEEL, de acordo com esse artigo 10 da Lei 9.074 de 95, também tem poderes para iniciar o processo de desapropriação. Em síntese, portanto, ordinariamente, todos os entes da federação, pelo Poder Executivo ou Legislativo, podem baixar a declaração de utilidade pública ou de interesse social. Extraordinariamente, se lei específica assim autorizar, autarquias também poderão fazê-lo, mas apenas aquelas autarquias que a lei nominar esta possibilidade. Bem, visto então o problema da competência, vamos falar agora dos requisitos. Essa declaração de utilidade pública ou de interesse social, que é baixada normalmente por decreto, mas também pode ser baixada por lei, o que deve constar dela? Quais são os requisitos que devem constar na declaração de utilidade pública ou de interesse social? Vamos rapidamente a eles. Primeiro requisito. Este bem deve declarar que o bem fica submetido à força expropriatória do Estado. Ou seja, ele deve dizer, fica declarado de utilidade pública ou fica declarado de interesse social o imóvel tal. E ao afirmar isso, se diz, este imóvel fica submetido à força expropriatória do Estado. Atenção! Fica submetido à força expropriatória do Estado. O simples decreto expropriatório ou a simples declaração de utilidade pública ou de interesse social não consuma a desapropriação. Vamos lembrar do que diz o artigo 5º, inciso 24. Ele fala que a desapropriação exige prévia e justa indenização em dinheiro.
Se ele exige isto prévia e justa indenização em dinheiro, o simples baixar de um ato administrativo, um decreto ou uma lei, no caso do legislativo ser o autor, não consuma a desapropriação. O que está dito é, fica declarado de utilidade pública ou fica declarado de interesse social para fins de desapropriação. Significa que este bem está submetido à força expropriatória do Estado. Depois disso, vai ser realizada a fase executória, a fase em que vai ser promovida a desapropriação. Então, este é o primeiro requisito, submissão do bem à força expropriatória do Estado. Segundo requisito, a identificação do bem. A declaração de utilidade pública ou de interesse social deve descrever o bem, com exatidão, para que nós saibamos exatamente qual é o bem. Então, fica declarado de utilidade pública o imóvel localizado na rua tal, que confronta do lado esquerdo com tal, do lado direito com o outro, nos fundos com o outro, de frente com a rua tal. Normalmente, esses atos se fazem acompanhar de um croquis, de uma planta, que descreve o bem com exatidão, para que nós tenhamos a exata identificação do objeto expropriado. Terceiro, o fundamento legal. Com base em que dispositivos legais e constitucionais nós temos este ato expropriatório praticado? Então, o ato dirá, fica declarado de utilidade pública com base no artigo 5º, inciso 24 da Constituição e com base no artigo 5º, letra tal, do Decreto-Lei 3365 de 41, o imóvel localizado em tal lugar. Ou, fica declarado de interesse social com base no artigo 5º, inciso 24 da Constituição e no artigo 2º, letra tal, da Lei 4.132 de 62, o imóvel cita a rua tal. Então, portanto, o fundamento legal é indispensável. E, finalmente, o último requisito. A destinação que vai ser dada ao bem. A finalidade que vai ser destinada ao bem. Justamente para reconhecer e afirmar em que atividade de interesse público o bem desapropriado será destinado. Então vamos lá. Fica declarado de utilidade pública com base no artigo 5º, inciso 24, e o artigo 5º, por exemplo, do Decreto-Lei 3365 de 41, letra tal, o imóvel situa a rua tal, com a finalidade de se fazer uma escola, com a finalidade de se abrir uma avenida, com a finalidade de se construir uma creche, com a finalidade de se fazer alguma atividade de interesse público. Ou seja, é indispensável que a declaração de utilidade pública ou de interesse social diga exatamente a destinação em que o bem será utilizado. Esses, portanto, são os requisitos. Submeter o bem à força expropriatória do Estado, através da declaração de utilidade pública ou de interesse social, dizer efetivamente qual é o objeto da desapropriação, identificação do bem expropriado. Terceiro, o fundamento legal e constitucional. E quarto, a destinação que será dada ao bem. Vamos agora, então, aos efeitos. Quais são os efeitos jurídicos da declaração de utilidade pública e de interesse social? Quais são os efeitos que se decorrem dessa declaração? Por óbvio, nós já vimos que um dos efeitos não é a transferência da propriedade. Esse decreto, esta lei, não transferem a propriedade. O proprietário continua sendo proprietário. Ele pode continuar a usar, gozar, fruir do bem. Apenas se dá início ao processo expropriatório. É por isso, inclusive, que a nossa jurisprudência, sumulada do Supremo Tribunal Federal, deixa claro que, uma vez baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, o município, desde que atendidos os requisitos legais, não pode deixar de expedir a licença para a construção. Se o proprietário quiser construir no imóvel declarado de utilidade pública e de interesse social, ele pode fazer. Por quê? Porque ele não perdeu a propriedade. Ele continua no uso e gozo e fruição deste seu bem. Se você atentar, isso está expressamente previsto na súmula 23 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a declaração de utilidade pública ou de interesse social não transfere a propriedade e, por isso, não pode ser negada a licença para construir, desde que atendidos os pressupostos para esta construção. Afinal, o indivíduo é proprietário, a declaração não tirou a propriedade, se ele quiser, pode construir e, portanto, não pode o município impedir a outorga de uma licença para construir, de uma licença para edificar, se atendidos os pressupostos legais. Então, sabemos o que não é efeito da declaração de utilidade pública ou interesse social. Não é efeito a transferência da propriedade. Mas quais são os efeitos? Vamos a eles. Primeiro efeito, óbvio, submeter o bem à força expropriatória do Estado. A partir daquele momento em que é baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, está liberada a fase executória. Sem a declaração de utilidade pública ou de interesse social, não pode haver a fase executória. Eu não posso fazer um acordo
extrajudicial para consumar a desapropriação. Eu não posso dar entrada na ação de desapropriação, se eu for expropriante. Mas a partir do momento em que eu baixo a declaração de utilidade pública ou de interesse social, aí sim, eu posso promover a desapropriação, eu posso realizar a fase executória. Então, portanto, o primeiro efeito é este: submeter o bem à força expropriatória do Estado, que significa liberar a possibilidade de realizar a fase executória. Isto é, liberar a possibilidade de eu ter todos os atos, seja por via extrajudicial ou por via judicial, que vão consumar a desapropriação. Segundo efeito importante, o direito de penetração. O direito de penetração no bem, no imóvel, está estabelecido no artigo 7º do Decreto-Lei 3365 de 41. Veja o que diz o artigo 7º. Ele diz o seguinte: declarada a utilidade pública, isto vale também para a declaração de interesse social, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. Ou seja, baixada a declaração de utilidade pública, as autoridades passam a ter direito de adentrar ao imóvel. Para quê? Para fazer estudos, vistorias, medições, fazer aquilo que é necessário para que o poder público tenha totais informações em relação ao bem, já que ele vai ser o seu futuro proprietário. O proprietário não pode obstar esta penetração. Vejam, isto não é em si uma transferência de posse. O poder público, com a declaração de utilidade pública ou de interesse social, por não ser proprietário, não passa a ter a posse. Ele apenas pode penetrar no bem, adentrar ao bem para fazer os estudos necessários. E sem abusos. Porque a autoridade que abusar, for além daquilo que é plausível, razoável, para o exercício desse direito de analisar o bem, estudar o bem e fazer vistorias, será responsabilizado no plano civil, no plano penal e no plano administrativo. Então, portanto, é um mero direito de penetrar no imóvel, onde a autoridade fica cingida a este direito. Para este fim, fazer os estudos necessários. Se abusar, haverá responsabilização. Em princípio, esse é um direito autoexecutável, ou seja, o poder público, baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, tem o direito de adentrar ao bem, inclusive se o proprietário resistir, como diz a lei, pedindo força policial. Mas há uma questão que nós não podemos ignorar. E se o imóvel for domicílio? E se ele for um bem que servir para domicílio da pessoa? Aí, neste caso, o direito de penetração continua a existir. Mas, pessoalmente, não creio que possa ser autoexecutado. Será necessário, para que possa haver o exercício do direito, uma ordem judicial. Então, o expropriante, com base no artigo 7º do Decreto-Lei 3365 de 41, por se tratar o imóvel expropriante de domicílio, pede ao juiz o direito de penetração. Por quê? Porque a Constituição garante o princípio da inviolabilidade do domicílio. Então, portanto, acho que neste caso, só mediante ordem judicial. Não sendo domicílio, a meu juízo, pode haver a auto-executoriedade, sem necessária ordem judicial, o poder público poderá adentrar ao bem legitimado por esse dispositivo legal. Terceiro efeito da declaração de utilidade pública ou interesse social. O primeiro é submeter o bem à força expropriatória do Estado, o segundo é o direito de penetração. Terceiro, a fixação do estado do bem para fins de acessões ou de benfeitorias. Todos vocês sabem a diferença entre uma acessão e uma benfeitoria. A cessão é a nova construção do bem. Benfeitoria é a melhoria daquela construção, daquele edifício, daquela situação que já existe. Ou seja, a cessão é a nova construção. Benfeitoria é a melhora naquilo que já existia. Muito bem. Um dos efeitos mais importantes da declaração de utilidade pública e interesse social é este: a fixação do estado do bem. Como assim a fixação do estado do bem? Uma vez declarado de utilidade pública ou de interesse social, nós vimos, o proprietário pode construir. Ele continua proprietário. Porém, baixada a declaração de utilidade pública ou de interesse social, tudo aquilo que for construído no bem não será indenizável. Ele pode construir, mas consumada a desapropriação, não receberá um níquel pela construção. Receberá pelo terreno, pelo imóvel, na forma em que ele se encontrar. Ou seja, as cessões
realizadas depois da declaração de utilidade pública ou de interesse social não são indenizáveis. Por isso que se pode dizer que a declaração de utilidade pública ou de interesse social fixa o estado do bem para fins de acessões ou de benfeitorias. Bem, a cessão, portanto, não se indeniza. E benfeitorias? Se indeniza? Resposta: depende. Depende do quê? Da espécie de benfeitoria. Se for uma benfeitoria necessária, aquela que é feita no bem, após a declaração de utilidade pública ou de interesse social, esta será sempre indenizável. Sempre. Então, benfeitorias necessárias, ao contrário das acessões, se forem feitas no imóvel depois da declaração de utilidade pública e interesse social, serão sempre indenizáveis. O que é benfeitoria necessária? Você lembra? É aquela benfeitoria que é indispensável para que o bem não se deteriore. Se o proprietário tem uma declaração de utilidade pública ou de interesse social e faz uma benfeitoria para o bem não se deteriorar, esta benfeitoria é necessária e indenizável. E se a benfeitoria for útil? O que é benfeitoria útil? Ao contrário da benfeitoria necessária, a benfeitoria útil não é aquela que vai evitar um dano ao bem. É aquela que vai dar uma utilidade ao bem. Eu faço uma nova entrada para o bem pelas portas do fundo, algo que dá uma nova utilidade. A benfeitoria útil será indenizável? Resposta: será indenizável apenas se for autorizada pelo poder expropriante. Ou seja, quem quer fazer uma benfeitoria num imóvel que já foi declarado de utilidade pública de interesse social deve indagar ao expropriante se ele autoriza a expropriação. Se ele autorizar, ele faz e será indenizado. Se ele não autorizar e o proprietário fizer, não será indenizado pela benfeitoria. E se for uma benfeitoria voluptuária? Bem, o que é benfeitoria voluptuária? É aquela que traz um deleite ao bem, uma fruição ao proprietário. Então eu faço uma piscina, uma quadra de tênis, um campo de bocha, tá certo? Eu faço lá algo que não é necessário para conservar o bem, nem dar uma utilidade, mas é um mero deleite ou uma fruição do bem. A benfeitoria voluptuária feita após a declaração de utilidade pública ou de interesse social jamais será indenizada. Jamais. Então vejam que, para efeitos de indenização, um dos efeitos que a declaração de utilidade pública ou de interesse social tem é o de fixar o estado do bem para fins de acessões e benfeitorias. Se eu fizer uma acessão, uma nova construção, depois da declaração de utilidade pública e interesse social, jamais será indenizado. Se eu fizer uma benfeitoria necessária, ou seja, aquela que é indispensável para a conservação do bem, será sempre indenizado. Se eu fizer uma benfeitoria útil, que é aquela que vai dar uma utilidade para o bem, será indenizada se autorizada pelo proprietário. E se for uma benfeitoria voluptuária, efetivamente nunca será indenizada. Onde está isso? Artigo 26, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3365, que resumidamente diz o seguinte: serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis quando forem feitas com autorização do expropriante. Esse é o terceiro efeito, portanto. Primeiro, submeter o bem à força expropriatória do Estado. Segundo, o direito de penetração. Terceiro, fixação do estado do bem para fins de acessões e benfeitorias. Quarto e último efeito: dar início à contagem do prazo de caducidade do bem. Dar início à contagem do prazo de caducidade da declaração. Como assim? Explico. Tanto a declaração de utilidade pública como a declaração de interesse social tem um prazo de caducidade. Baixada a declaração de utilidade pública ou a declaração de interesse social, começa a correr um prazo. Um prazo para que eu inicie a fase executória, para que eu inicie a promoção da desapropriação. Se eventualmente caducar, se esse prazo estabelecido decorrer sem que se tomem as providências necessárias para a fase executória, perde a validade a declaração de utilidade pública e interesse social. Portanto, um dos efeitos da declaração de utilidade pública e interesse social é começar a contar o prazo para que, a partir do momento em que ela é baixada, seja iniciado o processo de desapropriação na fase executória. Se, porém, decorrer em branco este prazo, sem que se tome as providências necessárias para a fase executória, caduca a declaração de utilidade pública e caduca a declaração de interesse social. E qual é este prazo? Há aqui uma diferença
se for declaração de utilidade pública ou se for declaração de interesse social. Se for declaração de utilidade pública, o prazo é de 5 anos. Atenção, 5 anos. Baixada a declaração de utilidade pública, começa a correr um prazo de 5 anos para que se inicie a fase executória. Onde está isso? Artigo 10 do Decreto-Lei 3365, que diz o seguinte: a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contado da data da expedição do respectivo decreto, fim dos quais este caducará. Muito bem. E qual é o prazo de caducidade para a declaração de interesse social? Atenção, isso está onde? Na Lei 4.132 de 1962. Artigo 3º. Veja, artigo 3º da Lei 413262. O expropriante tem o prazo de 2 anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Então, portanto, baixar a declaração de utilidade pública de interesse social começa a correr no prazo de caducidade. Para quê? Para iniciar a fase executória, para tomar início na fase executória. Prazo de caducidade da declaração de utilidade pública, 5 anos. Prazo de caducidade para a declaração de interesse social, 2 anos. Note-se, essa diferença de prazo de caducidade, 5 anos e 2 anos, é uma das poucas diferenças que existem entre um processo que inicia por uma declaração de utilidade pública e um processo que inicia por uma declaração de interesse social. Uma das poucas diferenças. No fundo, a meu juízo, só existem 2 diferenças. As hipóteses de utilidade pública são umas, são no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, e as hipóteses de interesse social são outras, estão no artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. Segunda diferença, prazo de caducidade. 5 anos para caducar a declaração de interesse público, 2 anos para caducar a declaração de interesse social. Claro? Você pode fazer uma pergunta. Bem, ocorrendo a caducidade, claro, perde a validade a declaração de utilidade pública ou a de interesse social. E daí nunca mais poderá ter uma desapropriação desse imóvel? Resposta, não. Mesmo havendo a caducidade, claro, perde a validade aquele direito de expropriação decorrente daquela declaração de utilidade pública e interesse social. Mas é possível que no futuro se baixe uma nova declaração de utilidade pública ou de interesse social, respeitado o que diz a lei. Vamos ler agora completo o artigo 10 caput do Decreto-Lei 3365 de 41. Ele diz: a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contado da data de expedição do respectivo decreto e fim dos quais se caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Ou seja, ocorrendo a caducidade da declaração de utilidade pública ou ocorrendo a caducidade da declaração de interesse social, claro, perdem validade estes atos administrativos. E eu não posso mais consumar a desapropriação com base neles. Uma nova declaração só pode ser baixada depois de 1 ano. É o que diz o artigo 10 do Decreto-Lei 3365 de 41. Observação final. Este prazo de caducidade, de 5 anos para a declaração de utilidade pública e de 2 anos da declaração de interesse social, é um prazo estabelecido, como eu disse, não para consumar a desapropriação, mas um prazo estabelecido para dar início à fase executória. Pergunta: qual é o ato que caracteriza o início da fase executória? Qual é o ato? Imagine que você é procurador do seu estado e de repente você recebe lá um processo, promova a desapropriação, atenção, prazo em curso. Você olha, é uma declaração de utilidade pública e você tem 4 anos e 300 e poucos dias para consumar a desapropriação. Que ato você tem que conseguir para não caducar? Qual é o ato? Já houve muita polêmica no passado com base no artigo 219 do Código de Processo Civil, mas hoje a coisa está, acredito eu, bem pacificada. Se entende que o ato que qualifica a promoção tempestiva da fase executória é a propositura da ação de desapropriação. Então, se o poder público, dentro do prazo de 5 anos ou de 2 anos, propuser a ação, qualificou-se a promoção tempestiva.
Claro que aí o poder público terá que diligenciar para fazer a citação nos termos do artigo 219 do expropriado, dentro das regras lá estabelecidas. Mas o ato caracterizador da promoção tempestiva é a propositura da ação de desapropriação. Com a simples propositura, eu tenho demarcado a vontade do poder público em promover a desapropriação e, portanto, desqualificada a possibilidade de caducidade. Em síntese, a declaração de utilidade pública e interesse social tem 4 efeitos. Submetem o bem à força expropriatória do Estado, embora não transfiram a propriedade. Deferem ao expropriante o direito de penetração no imóvel. Nós temos o artigo 7º do Decreto-Lei 3365 de 41. Fixa o estado do bem para fins de acessões e benfeitorias, de tal modo que as cessões feitas depois da declaração de utilidade pública ou de interesse social não são indenizáveis. Benfeitorias necessárias serão sempre indenizáveis. Úteis apenas se autorizadas pelo expropriante e voluptuárias jamais indenizáveis. Finalmente, eu tenho um último efeito que é a contagem do prazo de caducidade. 5 anos para a declaração de utilidade pública, 2 anos para a declaração de interesse social. Nesse período, deve-se qualificar a promoção tempestiva da ação de desapropriação, que se dá pela propositura da respectiva ação pelo poder expropriante. E com isso terminamos o estudo da fase declaratória. Os módulos seguintes serão dedicados ao estudo da fase executória da desapropriação. Um grande abraço a todos.